Você cresceu ouvindo que sentir inveja é errado, que é feio, que revela fraqueza. Em um certo ponto até sim, mas se eu te dissesse que na verdade a inveja pode ser uma força, uma arma poderosa se você usar da forma correta. Às vezes quando sentia um incômodo ao ver alguém com algo que eu queria conquistar, eu ficava frustrada e depois eu me sentia envergonhada. Mas isso não era fraqueza, era só uma vontade disfarçada. E você também já sentiu isso. Você acorda, pega o celular, entra nos stories e lá está ela, a influenciadora que parece ter a vida perfeita, a vida dos sonhos. Produtiva, livre, rica, com uma rotina que você adoraria ter. E aí vem aquele baque, né? Você acaba desanimando, se compara e de repente a inveja vira um veneno, não uma arma. Esses 10 segundos de comparação já foram o suficiente para sugar completamente a sua energia, destruir o seu foco, se sabotar e acabar completamente com o seu dia. É por isso que hoje a gente precisa conversar sobre isso, sobre como você tem usado essa inveja contra você mesmo e como pode transformar esse sentimento ruim num verdadeiro combustível. Eu já fui uma pessoa que me comparava demais no trabalho, nos estudos, em qualquer área da minha vida. E teve uma situação que mexeu muito comigo. Foi numa época que eu estava batalhando para crescer profissionalmente, tentando vários caminhos, mas sem ter muitos resultados. Aí um dia, assistindo um podcast no YouTube, eu vi uma mulher da minha idade, ou era um pouco mais nova do que eu, contando como ela tinha estruturado o negócio dela, comprado o primeiro carro, contratado uma equipe e na hora eu travei. Eu pausei o vídeo e falei, meu Deus, a gente tem quase a mesma idade e ela já tá nesse nível. E eu ainda tô aqui tentando descobrir que funciona. E aquilo mexeu comigo de uma forma assim que me deixou muito chateada. Eu me vi ali, eu sabia que eu era capaz. E ainda assim, eu senti que eu estava ficando para trás. Não era sobre ela, era sobre mim. Naquela semana eu me cobrei tanto que eu acabei travando, fiquei paralisada, me senti atrasada. E aí que a comparação ela se torna destrutiva, quando ela paralisa a sua ação e sabota a sua autoconfiança. Mas sabe o que é mais curioso? Meses depois, descobri que aquela mulher tinha começado um negócio com o apoio financeiro da família, que ela já tinha experiência em outra área e que aquele crescimento que eu achei que era do nada tinha anos de construção por trás. Foi aí que caiu a ficha. Muitas vezes a gente se cobra com base numa ilusão. A gente compara o nosso bastidor com o palco dos outros. E isso é muito injusto com a nossa história. E é isso que a inveja faz quando a gente não sabe usar. Você entrega o seu bem mais precioso, a sua energia, para uma comparação que nem faz sentido. E talvez você também já tenha feito isso. Você vê alguém conquistando algo e pensa, ela nem merecia. Ah, mas com os privilégios que ela tem, também é fácil. Se eu fosse bonita assim, também conseguiria. Ok, talvez isso seja um pouco verdade, mas e aí? O que muda na sua vida? O que muda você ficar remoendo isso? A nada, absolutamente nada. Você precisa aprender. Você precisa aprender a proteger a sua energia. Toda vez que você se compara de forma negativa, é como se estivesse doando R$ 100 da sua motivação para alguém que nem sabe que você existe. E é aí que tudo vira. Você não sente inveja porque é uma pessoa ruim. Você sente inveja porque tem ambição, porque vê algo que toca o seu coração, porque no fundo você sabe que aquilo tem a ver com você. Você não inveja uma cirurgiã se o seu sonho não é medicina. Você não inveja um paraquedista se você não quer saltar de um avião. Mas você inveja a influenciadora que vive a rotina que você queria. O criador que tem a liberdade que você sonha. O profissional que alcançou o patamar que você acredita que poderia ter chegado. A inveja ela é só um desejo mal direcionado. Ela não diz que você é má, diz que você está desconectada de você. Por isso eu acabei criando um guia para mim, porque por muito tempo eu tentei copiar a rotina de outras pessoas achando que esse era o segredo do sucesso. Mas cada pessoa tem a sua realidade, uma história, uma estrutura interna. Você não vai alcançar os seus objetivos vivendo a vida dos outros. O seu plano ele precisa ser para você. E a comparação só para de machucar quando você começa a se conhecer. Por isso eu quero que você faça essas 3 perguntas quando esse sentimento bater. Por que isso me incomoda? É porque eu procrastino demais? Porque eu sei que poderia estar fazendo mais e não estou? O que está mal resolvido em mim? Essa é dolorosa, mas ela é essencial. A inveja, ela escancara os pontos que a gente não quer olhar. Por que eu dei tanto poder para essa pessoa ou para esse conteúdo? Por que você permitiu que aquilo roubasse o seu foco, a sua energia, a sua paz? A real é que a culpa, ela não é da outra pessoa por postar. É sua por dar tanto poder a ela.
Dói admitir, mas essa autorresponsabilidade liberta. Então, da próxima vez que você sentir isso, não fuja, observa, questione e direcione. E olha, talvez agora você tenha pensado, então sentir inveja é normal, Danúbia. Mas deixa eu te falar uma coisa com muita honestidade. Sentir inveja pode até ser humano, mas não é saudável. Ela não deve ser romantizada e nem tratada como parte de uma identidade. Ela é um sintoma, um sinal de alerta, algo dentro de você que está mal posicionado, desconectado da sua verdade. Inveja não é uma coisa que a gente carrega, é uma coisa que a gente deve curar. Porque quanto mais você se aproxima da sua essência, mais a inveja ela perde força. Ela some quando você se ocupa da sua vida, da sua jornada, da sua construção. Quando você preenche o vazio com ação, com direção. Então, na próxima vez que esse sentimento bater, não o aceite como o seu traço. Encare como um sinal de que você precisa olhar para si e voltar para o caminho que realmente importa, o seu. A sua energia é o seu bem mais precioso e ela precisa estar investida onde realmente faz diferença. Não nas comparações, mas nas construções.